Olá galera, aqui é o professor Anderson Mariquito, do campus de Aracruz. Nessa aula nós vamos falar sobre o filo dos moluscos, ou ainda molusca. Vamos abordar aí as características gerais desse grupo e características exclusivas, as características embrionárias, as características anatômicas e fisiológicas e a classificação desses organismos. Pois bem, o filo dos molusca, ou filo molusco, ele vem do latim mollis, que quer dizer mole. O que seria isso então? Esses animais são animais com um corpo mole, um corpo musculoso, sem segmentação, então não tem metameria, e geralmente possuem uma concha. Essa concha então que pode ser externa, essa concha pode ser interna, essa concha pode ser ausente. Por isso que a gente vê aqui o geralmente tem essa concha. O corpo da maioria deles é dividido em três partes, uma cabeça, um pé e uma massa visceral. Então notamos que aqui, nesse molusco hipotético aqui, nós temos aqui ó, a região da cabeça bem desenvolvida, tem essa cefalização. Toda essa parte aqui ó, é em contato com o solo, que no caso desse indivíduo aqui, ele utiliza para o deslocamento, essa parte aqui ó, todinha aqui, em contato com o solo, seria o pé do indivíduo. E todas essas estruturas aqui, ó, essas vísceras aqui, seria o que a gente chama de massa visceral. Então aqui nós vamos ver coração, em alguns pulmão, em alguns brânquias, estômago, hepatopâncreas, os órgãos reprodutores, enfim, todas essas partes internas aqui seria o que nós chamamos então de massa visceral. Nesses indivíduos, nós vamos ver a presença de um tecido que cobre parte dessa massa visceral, denominado manto ou pálio. Esse manto opálio, que ele é responsável pela produção da concha, ele é responsável pela produção da pérola, que a gente vai ver mais à frente quando for falar dos bivalvas, e ele é responsável pela respiração. Então, por exemplo, aqui, ó, um corte longitudinal de um bivalvo aqui, nós observamos que forma essa cavidade aqui, que a gente chama de cavidade paleal, ou cavidade do manto, aonde ele se insere aqui brânquias. Então, ele pode atuar auxiliando também na respiração. Então aqui, nessa figura aqui, a gente visualiza uma concha. Essa concha aí que tem três partes, o que nós chamamos de periostraco, uma camada prismática e uma camada que nós chamamos de camada nacarada. A concha, aí, na maioria desses moluscos, ela é constituída principalmente de carbonato de cálcio. E ela vai ter, então, essas três partes aí. Essa camada nacarada aqui, camada nacarada que nós estamos observando aqui, ó. Aqui, no caso aqui, de azul, ou naca, ela é de aspecto liso e brilhante. Então aquela parte interna, quando normalmente você vê uma concha por dentro, é bastante brilhante, é bastante lisa, aquilo ali é essa camada nacarada, a camada mais interna da concha. Esse naca ele já foi bastante utilizado aí no passado na fabricação de botão de roupa. A camada intermediária ela é mais espessa que a camada nacarada, essa camada aqui que a gente chama, que aqui nesse esquema está de amarelo, que nós chamamos de camada prismática. Ela é formada por cristais de carbonato de cálcio dispostos perpendicularmente à concha. E a camada externa, a mais fina das três, é constituída principalmente por material orgânico. Então, esse laranja aqui, essa camada mais externa aqui, que a gente chama de periostraco. Ela protege, então, qual a função dela? O calcário da concha, evitando que ela se dissolva devido à acidez da água do mar, certo? Em certas espécies aí, de ostras, pode haver aí esse processo de formação de pérola, mas isso é uma história que a gente vai falar daqui a pouco. Esses indivíduos apresentam simetria bilateral, são animais bilatéricos. Nós vamos encontrar aí em vários ambientes, ambientes aquáticos, principalmente ambientes marinhos. Lembrando que ambiente aquático é qualquer ambiente de água doce, ambiente marinho aí são os mares, os oceanos, ambiente de água salgada. E ambientes terrestres. Alguns são indivíduos errantes, não fixam em um local, eles ficam vagando, andando aí por diversos locais, e outros podem ser fixos, como é o caso de alguns indivíduos aí que formam tubos, ficam fixos, como é o caso, por exemplo, do sururu, como é o caso do mexilhão, algumas ostras.
São indivíduos que têm uma grande diversidade, certo? Então, estaria entre segundo e terceiro lugar entre os animais mais conhecidos e maior variedade de espécies descritas aí atualmente. E existe até alguns indivíduos que são parasitas. Então, existe, por exemplo, alguns indivíduos aí no qual, principalmente as suas larvas, podem ser parasitas de pequenos peixes, de outros organismos. Em relação à sua embriologia, são indivíduos triblásticos. O que é isso mesmo? Possui 3 folhetos embrionários. O folheto embrionário mais externo, que é a ectoderme. Então, olhamos aqui, num corte transversal de um indivíduo aqui, também celomar, no caso aqui um anelídeo, mas o esquema seria o mesmo para eles. Então, temos aqui essa parte amarela que seria a ectoderme, a mesoderme, esse M de mesoderme, e a endoderme seriam então os 3 folhetos embrionários. São indivíduos celomados. O que seria o celoma, pessoal? O celoma seria essa cavidade aqui, ó, que é totalmente revestida pela mesoderme. Então veja bem, essa cavidade aqui totalmente revestida pela mesoderme é o celoma. Esse celoma aqui, ele é importante para alojar alguns órgãos, por exemplo. E em alguns indivíduos adultos, o que resta desse celoma aí é o líquido que fica ali na membrana que envolve o coração do indivíduo, a membrana denominada pericárdio. Então nós vamos falar dele, que vai ser importante aí mais à frente, quando a gente for falar, por exemplo, do sistema excretor desses indivíduos. E esses indivíduos são indivíduos protostômios. Lembrando que essa palavra estômio, ela vem de boca, de estoma, boca. Lembrando que os animais podem ser protostômios e deuterostômios. No animal protostômio, ao pé da letra, protostômio quer dizer o quê? Proto vem de primeiro, primeiro a boca. Então são animais cujo blastóporo ele origina o quê? Ele origina a boca. O ânus vai surgir depois aqui em cima, ó, nessa região aqui de cima. O ânus vai ser o quê? Ele vai ser uma neoformação do assoalho, desse teto aqui, dessa cavidade aqui, que nós chamamos de quê? Essa cavidade aqui, que nós chamamos de arquêntero. Só lembrando que mais à frente vocês vão estudar os animais deuterostômios. Esse termo deuteros quer dizer secundário. Então, ao pé da letra, deuterostômio quer dizer o quê? Uma boca secundária. Ou seja, o blastóporo origina o ânus, e a boca vai surgir depois aqui em cima. A boca será agora uma neoformação do assoalho do arquêntero. Então, nos animais protostômicos, o blastóporo origina a boca. Nos animais deuterostômicos, o blastóporo origina o ânus. E nesse grupo que a gente está falando aqui agora, esses indivíduos são protostômios. Os moluscos são organismos protostômios. Vamos então às principais características fisiológicas e anatômicas desse indivíduo. Então, o que a gente observa aqui? Que esses indivíduos podem formar, então, podem ter esse sistema esquelético, pode ter esse esqueleto. O manto pode secretar, então, uma concha, que atua como um esqueleto no indivíduo naqueles que tem, certo? Então, está aqui, ó, a estrutura da concha, que nós já vimos, né, com a camada nacarada, com aquelas 3 camadas, certo? O indivíduo que possui essa concha externa, ela funciona aí como esqueleto externo, como um exoesqueleto. Então, às vezes, caem questões vestibulares falando de animal que tem exoesqueleto, e a gente lembra só de quem? A gente lembra de artrópode. Então, quando falar de um animal que tem um exoesqueleto quitinoso, um exoesqueleto de quitina, ele vai estar falando de artrópode. Mas quando ele falar que o animal possui um exoesqueleto calcárico, vai estar falando de quem? Vai estar falando provavelmente aqui de moluscos. Aí só lembrando que essa concha também pode ser interna. Então, por exemplo, animal que tem esqueleto externo aí, que tem essa concha externa. Os gastrópodes, por exemplo, os caramujos, os caracóis. Animais que têm uma concha interna. Você pode encontrar, por exemplo, as lulas, tem uma pequena concha interna. Você pode encontrar nas aplísias do mar, que tem essa concha interna. E tem indivíduos que não têm concha, como é o caso, por exemplo, aí dos polvos. Polvos não vão possuir essa concha. Então, o animal que tem essa concha externa, ela funciona como um esqueleto externo com exoesqueleto, mas não pode esquecer que esse exoesqueleto, ele é um exoesqueleto calcário.
Nós vamos observar ainda um sistema nervoso nesse indivíduo, um sistema nervoso centralizado ou um sistema nervoso ganglionar, que vai ser formado por vários pares de gânglios. Entre os principais nós temos o quê? Dois pares de gânglios cerebrais, nessa região aqui, ó, da cabeça do indivíduo, ó, aqui os dois pares de gânglios cerebrais, formam como se fosse o cérebro do indivíduo, e a partir daí vai estar partindo diversas nervuras, diversos cordões nervosos. Por exemplo, cordões nervosos que vêm aqui para a boca, cordões nervosos que vêm aqui para a região, por exemplo, dos pés do indivíduo, ó, que a gente visualiza dos pés, que vai para as vísceras, certo? Então, olha só, aqui nós temos aqui, ó, então, o gânglio, um par de gânglios da região cerebral, daqui parte para a região bucal, para a região pleural, para a região pedal, que vai estar inervando o pé, lembrando que toda essa parte aqui de baixo, ó, do organismo que está em contato com o solo seria o pé do indivíduo, pares de gânglios parietal e pares de gânglios viscerais, que vai estar inervando todas essas vísceras aqui. O sistema digestório desse indivíduo, ele é um sistema digestório completo. O que quer dizer isso? O sistema digestório dele vai ter o quê? Vai ter um início, aqui nós observamos, novamente aqui nesse molusco hipotético, a região da boca do indivíduo. Vai estar passando aqui para o estômago, então esôfago, estômago, o intestino do indivíduo e terminando aqui no ânus, certo? Então, no caso aqui, ó, no caso aqui de um caramujo, que ele tem uma torção de 180 graus na hora da formação do indivíduo, ó, ele tem a boca, ele tem o papo, certo? Ele tem aqui o estômago, o intestino e o ânus, ele vai estar saindo nessa região aqui, próximo à cabeça do indivíduo. Então, nós vamos observar ainda nesses organismos a presença de glândulas digestivas, o que é conhecido por muitos como hepatopâncreas. Por que esse nome? Porque ele faz funções semelhantes ao que o nosso pâncreas e o nosso fígado faz. A maioria desses indivíduos são indivíduos que possuem uma rádula. Essa rádula é uma língua raspadora. A rádula do indivíduo que vai estar aqui, daqui a pouco eu vou falar dela, que é uma característica exclusiva. Falou em concha calcárica, falou aqui em rádula, você vai lembrar de moluscos. E alguns utilizam as brânquias para filtrar o alimento. Então, o que acontece? A maioria são raspadores. A maioria tem essa rádula. No caso dos bivalvas, que são ostras, sururus e mexilhões, o que acontece? Ele não vai ter essa rádula, porque esses indivíduos vão estar filtrando o alimento. Então, quando a gente for falar de bivalva, a gente vai ver como acontece esse processo aqui de filtração. Mas, relembrando aí que a gente já viu outro grupo de indivíduos filtradores, que seriam os poríferos. Então, o que é um indivíduo filtrador? A água vai estar passando por dentro do indivíduo. Lembra que as ostras, os sururus, eles são indivíduos fixos, são indivíduos presos. Então, a água passa dentro do corpo dele. Vai haver uma estrutura, uma câmara branquial ali, onde os nutrientes vão ficar retidos, certo? Depois vai em direção ao estômago e essa água sai. Por isso que ele é um indivíduo filtradores. E por isso que esses indivíduos também são excelentes bioindicadores aí de poluição. O que tiver na água aí vai estar passando dentro do organismo do indivíduo e a gente consegue fazer essa identificação. Então a rádula que existe e é exclusiva de moluscos, ela é uma estrutura como se fosse uma língua toda denteada. Então toda essa estrutura aqui, ó, como se fosse aqui, ó, como se fosse pequenos dentículos. Então esse aqui tudo é a boca de um caramujo aqui, e essa rádula vai fazer esse processo aqui, ó, de raspagem, vai estar raspando esses nutrientes. Então falou em rádula, é uma característica exclusiva de moluscos. Todos os moluscos vão ter essa rádula, à exceção de quem? À exceção dos bivalvas. Como o bivalva não tem essa língua raspadora, tem uma outra forma, uma outra adaptação para a alimentação, que é então um processo de filtração. O sistema excretor desses indivíduos, ele possui um par de nefrídeos, que você pode ver também chamando de metanefrídeos, que recolhe as excretas da cavidade corporal
e dos vasos. Então, o que acontece? Veja bem, o que nós vamos observar nesse indivíduo aqui, ó? Aqui tem um pequeno coração do indivíduo. Esse coração do indivíduo, ele vai estar o quê? Ele vai estar envolvido por uma membrana externa chamada pericárdio. Entre o coração e o pericárdio vai ter um líquido celomático. O que resta do celoma no indivíduo aqui vai estar presente aqui. Então, nessa estrutura, ela vai estar absorvendo as excretas nitrogenadas e conduzindo as excretas nitrogenadas para o meio externo do indivíduo. Então, vocês já devem ter notado aqui que esse grupo aqui é um grupo bastante heterogêneo, com várias características diferentes. E o que acontece aí? Essas excretas, então, são eliminadas, certo? Através de uma estrutura, um nefridióporo, um pequeno poro excretor, para o meio externo do manto desses indivíduos. Sendo que, nos animais aquáticos, a principal excreta liberada vai ser a amônia. E nos animais terrestres, a principal excreta nitrogenada pode ser aí a ureia e o ácido úrico. Lembrando que a amônia, ela é mais tóxica, ela é mais solúvel em água. O animal que elimina a amônia, ele perde bastante água. Então, ele tem que estar num ambiente que tem bastante água, um ambiente aquático, um ambiente bastante úmido para repor essa água aí. Animal que elimina ureia ou ácido úrico aí, eles são menos solúveis do que a amônia, no caso, então ocorre o quê? Ocorre economia de água. Então é uma das adaptações que pode ocorrer para, por exemplo, os moluscos que vivem no ambiente terrestre. Então evita essa perda excessiva de água. O sistema circulatório desses indivíduos. A partir de agora, todas as vezes que falar de sistema circulatório para vocês, a primeira coisa que você vai ter que lembrar vai ser o seguinte: ou essa circulação vai ser aberta ou essa circulação vai ser fechada. Falou de molusco de uma forma geral, essa circulação vai ser uma circulação aberta, que a gente chama ainda de aberta ou lacunar, no qual o líquido circulante ele entra em contato direto com os tecidos em regiões chamadas hemocele. Toda vez que você vê esse sufixo cele aqui, esse cele vem de cavidade, certo? Hemo vem de sangue. Então, hemocele é a cavidade no qual circula o sangue, onde ocorrem então aí essas trocas. Ocorre na maioria dos moluscos. Então, o que acontece? Veja bem aqui nesse pequeno esquema aqui, ó. O sangue vem para o coração, do coração ele é bombeado para vasos sanguíneos. Só que esses vasos sanguíneos ele tem uma terminação. Ele acaba em cavidades corporais. Essa cavidade corporal aqui a gente chama então de quê? De hemocele. Lembrando que esse sistema circulatório ele é mais lento, pessoal. Esse sangue extravasa para essas cavidades corporais, depois ele tem que estar voltando. Ó. Então o sangue circula onde? Ele circula dentro do coração, ele circula dentro de vasos sanguíneos e ele circula nessas cavidades corporais denominadas hemocele. No caso de um sistema circulatório fechado, que seria esse aqui, ó, o sangue vai no coração, ele é bombeado aqui através de artérias. Aqui nós temos os capilares de vários órgãos do indivíduo e ele volta através de veias, através ou para o coração. Então o sangue vai circular no coração e vasos sanguíneos, ele não extravasa. Por isso que esse sistema circulatório ele é bem mais o quê? Ele é bem mais rápido, por isso que ele é bem mais eficiente. Então na circulação fechada, o líquido circulante ele encontra-se sempre no interior de vasos e as trocas ocorrem na região dos capilares. Ele vai ocorrer apenas, no caso aqui de molusco, apenas nos cefalópodes. Todos os outros vão ter um sistema circulatório aberto. Então aqui, ó, o que seria aqui um molusco com circulação aberta aqui, no caso aqui um bivalva, ó, o coração. O sangue vai aqui, você tem a cavidade pericárdica aqui, né? O rim, que seria aqui o metanefrídeo ou nefrídeo. Ele vai, veja bem, ele vai por vasos sanguíneos, ele extravasa para o corpo do indivíduo aqui, ó. Na verdade, está vindo nesse sentido aqui, ó. Ele extravasa aqui para o que nós chamamos a hemocele, essas cavidades corporais, e depois ele volta. Então o sangue circula no coração. O sangue passa por vasos sanguíneos, por artérias, por veias, e o sangue circula pela hemocele. Certo?
todos os moluscos vão ter então, um sistema circulatório aberto ou lacunar. A exceção, então, vai ser cefalópodes, que vai ter um sistema circulatório fechado, certo? E esses indivíduos aqui, nós vamos observar que ele vai ter o quê? Que ele vai ter um pigmento, que seria o que nós chamamos de hemocianina, que é uma proteína conjugada que ela contém cobre. Ela é semelhante à hemoglobina nos vertebrados, que vai fazer aí o transporte de oxigênio. Essa proteína, pessoal, ela é um pigmento respiratório. E quando ela é associada ao gás oxigênio, ela adquire a cor azulada. Daí o nome hemocianina. Hemo de sangue, ciano, lembra aí de azulado. Quando ela é desoxigenada, ela é incolor. Então nem todo o sangue é vermelho. O sangue desses indivíduos aqui, esses indivíduos vão ter então sangue azulado. O sistema respiratório. O sistema respiratório desses indivíduos. A respiração pode ser branquial nos indivíduos aquáticos, certo? Através da cavidade do manto, certo? Que seriam os pulmões. Esses pulmões, lembra que a cavidade do manto também é chamada de cavidade paleal? Então, quando falar de pulmão, vários indivíduos têm pulmão. Mas quando falar para você de pulmão paleal, só pode estar falando de pulmão de quem? Só pode estar falando de pulmão de molusco. Ou pela superfície do corpo dos indivíduos, certo? Que a gente chama de uma respiração aí, o que nós chamamos aí de uma respiração, respiração cutânea, certo? Então, por exemplo, quem é que tem pulmão? Quem é que tem pulmão? Os moluscos de água doce. Lembra lá atrás, quando vocês estudaram uma doença, esquistossomose, que uma das profilaxias é você evitar contato com as lagoas de coceira? Professor, como que eu vou saber onde tem lagoa de coceira? Primeiro, quem mora na região sabe, nadou, coçou porque pegou. Ou ainda o que acontece? Como esses indivíduos têm respiração pulmonar, eles têm que subir o quê? Esse caramujo ele tem que subir de tempos em tempos. Muitas vezes você consegue visualizar esses indivíduos, certo? Então veja bem, no caso desses indivíduos aqui da respiração branquial, olha só, a água, a gente vai ter um fluxo de água passando pelo corpo do indivíduo. Lembra que eu falei que em alguns indivíduos, por exemplo, no caso dos bivalvos, eles eram indivíduos filtradores? Então veja bem, existe um local por onde a água entra, que é chamado de sifão inalante, ela vai entrar por aqui. Ela passa pela cavidade do manto, vai passar pelas brânquias e ela vai sair por um sifão chamado de sifão exalante. Nessas brânquias aqui vai ter uma câmara branquial que vai conseguir fazer o quê? Que vai estar conseguindo capturar os nutrientes. Então esses nutrientes vêm aqui, ó. Daqui essa água aqui com os nutrientes, ele vem para a boca, da boca para o tubo digestório e sai pelo ânus do indivíduo. Então, no caso dos bivalvos, são indivíduos filtradores e esse aqui é o fluxo de filtração da água desses indivíduos. Em relação aí à reprodução desses indivíduos. Pessoal, como a gente está vendo aí, essa parte de molusco é bastante variável e essas variações também vão estar ocorrendo aqui em relação à reprodução. Então, por exemplo, podemos ter aí indivíduos que são monóicos. O que é isso mesmo? Óicos, vem de casa, mono, um indivíduo só tem as duas casas aí, o sistema reprodutor masculino e feminino. São indivíduos hermafroditas. Então, a maioria dos gastrópodas, os caramujos, são indivíduos hermafroditas. E podemos ter também indivíduos dioicos. Os bivalvas, por exemplo, ostras, sururus, mexilhões, são indivíduos bivalvas. Inclusive, esses bivalvas aqui pode ter o quê? Pode ter dimorfismo sexual. Quem já ingeriu aí muitas vezes o sururu que ele tem aquela borda alaranjada, muitas vezes é um indivíduo do sexo feminino. Aquela borda alaranjada, aquilo ali seria os ovários do indivíduo. E o que é todo, muitas vezes ele tem uma cor creme, ele é o indivíduo do sexo masculino. Então são dioicos, de duas casas, tem macho e tem fêmea, e tem dimorfismo sexual, que é a diferença entre o macho e a fêmea. No caso dos bivalvos marinhos aí, pode ter dois tipos de larva, uma larva chamada de trocófora e uma larva chamada de véligia, tá aqui a trocófora e a véligia, certo? E nos indivíduos aí dulcícolas de água doce, a larva é chamada de gloquídio. Tá aqui então, ó, um gloquídio.
O desenvolvimento pode ser direto. O que é desenvolvimento direto? Sem fase larvária. Os gastrópodes, cefalópodes, por exemplo, têm desenvolvimento direto. Ou indireto, como é o caso aí dos indivíduos da classe dos bivalvas. Classificação. A classificação desses indivíduos aí, ela está muito relacionada aqui a duas coisas principais: ao formato da concha do indivíduo e muitas vezes ao formato do pé do indivíduo. Então nós temos aqui uma primeira classe aqui chamada de classe aplacófora. Aplacófora. Esse forus aqui vem de portador. Esse placo aqui de uma placa, uma concha em placa. Esse A sempre é em sentido de quê? Sempre em sentido de negação. Então são indivíduos que não possuem concha. São semelhantes a pequenos vermes, embora alguns representantes apresentem espículas calcáricas nesse indivíduo. Então, essa classe aplacófora, ela reúne moluscos pouco conhecidos, que não têm concha. Normalmente ele tem em torno de 2,5 centímetros de comprimento. Tem mais de 320 espécies descritas nesse grupo aqui, pessoal. Eles vivem aí nos mares, geralmente em profundidades de 80 a 3 mil metros ou mais. Muitos aí se alimentam de anelídeos, de outros invertebrados. Então, o exemplo é esse indivíduo chamado de quitoderma. Veja bem aqui, ó, são indivíduos que parecem com vermes, mas isso aqui seriam o quê? Seriam moluscos. O segundo grupo aí seria os indivíduos monoplacófora. Então, esse forus vem de portador, mono vem de um, placo vem de uma placa só. Então, ao pé da letra seria o quê? Portador de uma única placa. Então, são indivíduos que possuem concha única, em forma de capuz, recobrindo totalmente a massa visceral. Um exemplo, então, a neopilina. Então, ela nada mais é do que, veja bem, ele é um molusco. Essa parte todinha aqui, ó, de baixo aqui, lembrando, é o pé do indivíduo. E ele tem uma concha só com placa única, recobrindo aí todo o corpo do indivíduo. Esses indivíduos, pessoal, os primeiros monoplacóforos aí vivos que a gente observa, eles foram descobertos a mais de 3 mil metros de profundidade na década de 50. Então, são indivíduos que até então eles eram o quê? Eles eram vistos como sendo fósseis vivos. Acreditava-se que eles estavam extintos há muito tempo. Depois disso aí, foram descobertas aí várias espécies, aí, normalmente estão entre 2.500 a 6.500 metros. Então, são indivíduos que caem pouco nos vestibulares, né, se a gente for colocar assim. E os indivíduos poliplacófora, foros, várias, foros, portador, poli, vários, e placa. Então, portador de várias placas. Já foram chamados também de anfineuros. Então, eles são indivíduos marinhos que possuem 8 válvulas. Cada partezinha dessa aqui que você está vendo aqui, ó, são 8 conchas, são 8 partes de uma concha. Cada parte dessa da concha, na realidade, é chamada de uma válvula. Daí o nome poliplacófora. Esses indivíduos aí são moluscos muitas vezes pequenos aí, mas alguns são grandes. Olha aqui na mão do cara aqui, ó. Lembrando que essa parte todinha é do pé do indivíduo. Ó. Então é como se fosse uma lesma com uma concha com 8 válvulas, com 8 partes superiores a ele aí, certo? Então a concha é formada por 8 placas encaixadas aí nessa região dorsal do indivíduo. E esse pé dele aqui, ó, bastante desenvolvido aqui, ó, que permite o animal rastejar sobre rochas submersas nas regiões litorâneas. Então, um exemplo desse indivíduo que captura alimento, tem rádula também, esses indivíduos, né? O exemplo que nós conhecemos como Kiton. Então, tá aqui, ó, algumas espécies aí do gênero Kiton. A classe escafópoda, pessoal, essa palavra escafópoda, esse escafos, vem de quê? Escafo vem de quilha de barco. Então, poda pés, ao pé da letra, pé com formato de quilha de barco. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente está visualizando, ó. Isso aqui é o pé do indivíduo, ó. Lembra a quilha, aquela parte de baixo da prancha, aquela pontiaguda, aquela parte de baixo da prancha, debaixo do barco, certo? Então ele tem esse pé, essa forma pontiaguda, que seria um pé cavador, que está presente na maioria desses indivíduos aí.
Esses indivíduos não têm brânquias e realizam as trocas gasosas pela superfície do manto, tem respiração cutânea. Então, veja bem, ele tem uma concha, um manto muito delgado, tubular e levemente encurvado. Então, ele tem a abertura aqui embaixo, ó, aqui onde ele coloca o pé para baixo, e aqui em cima. Então, o exemplo aqui, indivíduos do gênero Dentalium, certo? São bastante comuns. Então, muitas vezes, se você... Isso aqui tem mais ou menos o tamanho aqui, como se fosse aqui, tamanhozinho aí, um pouco menor do que um palito de fósforo, daqueles palitos de fósforo pequeno. Se você pegar essas praias aí, essas várias praias do Espírito Santo aí, começar a observar a areia, você vai ver uns bichinhos, as conchas, né, desses indivíduos aí. Então, são indivíduos bastante comuns aí, em várias praias, não só do Brasil, como do mundo. E, pessoal, para a gente falar agora a nível de vestibulares, essas três classes que vamos falar agora seriam as classes aí mais importantes para vestibulares, porque mais caem, são indivíduos aí que são mais conhecidos. Então, primeiramente, a classe gastrópoda. Poda vem de pé, gastro de estômago. Então, o pé da letra seria o quê? Pés no estômago. Por quê, pessoal? Lembra que essa parte todinha em contato com o solo aqui, ó, olha no bichinho aqui embaixo aqui. Toda essa parte em contato aqui seria o pé do indivíduo? E o estômago dele está nessa parte logo superior aqui, ó. Daí o nome pés no estômago. Então, é o que apresenta o maior número de espécies e maior diversidade de hábitats entre os moluscos. Sendo aí a única com representante nos três tipos de ambiente. Você vai encontrar em ambiente marinho, de água doce e ambiente terrestre. Certo? Os mais comuns aí seriam os caramujos. Então a maioria desses indivíduos são indivíduos hermafroditas, nós já vimos. Fecundação deles é interna, normalmente tem uma fecundação cruzada. O indivíduo fecunda e é fecundado aí, ao mesmo tempo. Possuem geralmente uma concha em espiral, só que essa concha pode ser ausente ou ela pode ser interna. Então está aqui um exemplo de um indivíduo aqui, um nudibranquia. Existem indivíduos aí, pessoal, que a gente chama de lebre do mar, bastante comum aqui onde tem pedra, umas lesmas grandes que você visualiza, chamada plisa, que ela tem o quê? Ela tem ali uma concha interna. São indivíduos que têm a rádula, que é aquela língua raspadora, e a massa visceral rotacional com 180 graus e enrolada na concha. No desenvolvimento embrionário desse indivíduo, ele sofre essa torção. E a gente consegue ver uma cabeça bastante diferenciada nesse indivíduo. Até essa parte todinha aqui seria a cabeça desse organismo. A classe bivalva. Bi, duas. Valva seria cada parte da concha. Então são indivíduos que ele tem uma concha formada por duas valvas. Então veja bem, pessoal, quando você pega então na praia, quando você pega um mexilhão, o que você acha que é uma concha, que é só uma metade, aquilo não é concha, aquilo é uma valva de uma concha. A concha é formada pelas duas peças, certo? Então o bivalva tem duas conchas aí, ele tem duas partes. Esses indivíduos ainda podem ser chamados de quê? Já foram, num passado aí, chamados também de pelecípoda. Esse poda pé e esse peleci, ou pelex, ele vem do grego, quer dizer o quê? Machado. Então, pés com formato de machado. Por quê, pessoal? Quando o indivíduo coloca o pé para fora, por exemplo, esse indivíduo aqui, que ele vai colocar o pezinho dele para fora, o pé dele normalmente tem, ó, olha aqui, visualiza aqui ele tem esse formato aqui assim, ó, que lembra fininho, que lembra como se fosse aí a lâmina de um machado. São indivíduos que não têm a cabeça diferenciada. São os indivíduos que não têm rádula. Lembra da rádula, aquela língua raspadora? Não tem. Então esses indivíduos são indivíduos filtradores. Alguns com estruturas fotorreceptoras. E alguns ocorre a formação das pérolas. Então os bivalvas, além de pelecípodes, que seriam os pés com forma aí de machado, você pode ver também, no passado também foram chamados de lameliobrânquios. Por quê? Porque eles utilizam as brânquias como uma forma de lâminas. São brânquias laminares, são várias lâminas finas.
para capturar os nutrientes. Então lembra que eu falei que esses indivíduos são indivíduos filtradores. O que acontece? Ó, a água aqui vai vir, a água vai estar circulando no corpo desse indivíduo o tempo todo. Ó. Ela entra por esse canal chamado aqui de sifão inalante. Veja bem, a água chega aqui a essa cavidade do manto aqui, chega até as brânquias. Aqui vai ter uma câmara branquial, aonde os nutrientes vão ficar retidos. Daqui ele vai entrar na boca do indivíduo que está aqui, vem para o estômago. Aqui tem aquelas glândulas digestivas, que já falamos dela, hepatopâncreas. E finalmente aqui o nutriente vai sair pelo ânus. E o restante da água aqui, e o que não foi retido nessa câmara branquial, sai por esse canal chamado sifão exalante. Então são indivíduos filtradores, por isso que são indivíduos que podem ser utilizados de várias formas aí como indicadores biológicos, como bioindicadores. Então você quer saber muitas vezes se uma região é poluída ou não, às vezes você pode fazer o quê? Uma análise do trato digestório do corpo do indivíduo, que várias partículas, se tiverem no ambiente, vão ser retidas e vão ser analisadas, certo? E esses indivíduos vão apresentar ainda o que eu chamo de um estilete cristalino. O que seria aí esse estilete cristalino, pessoal? Que seria um bastão que contém enzimas para a digestão de carboidratos. Então, em uma das câmaras do corpo do indivíduo, que localiza ali na região oposta à abertura do esôfago, nessa região mais ou menos aqui, ó, do estômago dele aqui, ó, nessa região aqui, ó, dessa região do esôfago, vai haver o quê? A secreção de um muco e enzimas, certo? São amilases, que cristalizam, formando então um bastão. Esse bastão é um bastão translúcido e flexível, que é denominado estilete cristalino, que também é presente em poucas espécies de gastrópodes. Por batimento ciliar, a parede estomacal faz esse estilete cristalino ele girar com velocidades que ultrapassam 500 RPM, 500 rotações por minuto, em algumas espécies. Esse muco que vai ficar impregnado aí de alimento que chega ao estômago, ele enrola-se no estilete cristalino com a rotação, o que auxilia o deslocamento do cordão mucoso até o esôfago. À medida que esse estilete cristalino, pessoal, ele vai girando, a sua extremidade ela vai ser pressionada contra uma placa abrasiva chamada escudo gástrico, localizada no teto do estômago. Então, com isso aí vai haver o quê? Essa extremidade do estilete cristalino vai sendo erodida, ela vai sendo degradada e liberando assim as enzimas estomacais. Então, falou de estilete cristalino, é uma estrutura exclusiva aí de molusco. Você encontra isso aonde? Você vai estar encontrando isso aí em bivalvas e algumas poucas espécies de gastrópoda. A formação da pérola, pessoal. A pérola aí, ela seria o quê? Ela seria uma estrutura como se fosse um processo de defesa desse indivíduo. Algum objeto estranho, como uma larva ou um grãozinho de areia, que se interpõe à concha e o manto. Então tá aqui, ó. Entra uma partículazinha estranha, entre a concha e o manto, lembra que o manto, aquela camada que envolve as vísceras do corpo do indivíduo. A partícula, então, ela é englobada, certo? Olha, vem aqui, ó, o processo de englobamento dessa partícula. Ela vai ser, então, englobada pelo manto, vai permanecer no seu interior envolta por uma camada de células epidérmicas. Olha aqui, as células epidérmicas vão estar envolvendo essa estrutura, que vai secretar sobre ela inúmeras camadas de nácar. Uma camada que a gente chama de camada nacarada, que a gente já falou dela lá atrás, originando então essa estrutura denominada pérola. Então está aqui a figura aqui, ó, de uma pérolazinha sendo formada no indivíduo. Pode ter uma ou pode ter várias pérolas. O homem, sabendo disso, resolveu produzir pérolas. Só que veja bem, aqui seria uma pérola num processo de formação natural dela. Entrou aqui, ó, nesse meio aqui, uma partícula muito reduzida, certo? E veja bem, ó, deposição de camadas concêntricas aqui, ó, de uma substância nacarada. Então tem várias camadas aqui, ó.
Aqui no processo artificial, muitas vezes ele coloca uma partícula muito grande, ó, uma pedrinha, uma pedra muito grande aqui, ó. E veja bem, aqui nós temos então, apesar das duas pérolas aqui, desse esquema, está mostrando duas pérolas com o mesmo tamanho, a quantidade de camadas nacaradas dessa aqui é bem reduzida. Então o peso delas é diferente, então dá para saber quando esse processo ele é um processo natural ou ele é um processo forçado pelo homem. E os indivíduos da classe cefalópoda? A palavra poda quer dizer pés, céfalo vem de cabeça. Então são indivíduos que ao pé da letra têm os pés na cabeça. Então veja bem aqui, ó, exemplo aqui, o polvo, a lula. O polvo, você tem essa parte aqui que seria a cabeça do indivíduo, e aqui os pés dele transformados em quê? Os pés transformados em tentáculos. Então, essa cabeça desse indivíduo é bem desenvolvida. Os olhos dele são bem visíveis e bem desenvolvidos, com estruturas muito semelhantes aos seres humanos, ó. Inclusive com a presença de lente do cristalino e presença de retina, o que forma aí imagens semelhantes ao que os vertebrados aí conseguem produzir. Vamos observar então, nesses indivíduos, esse pé ventral então, modificados em vários tentáculos com ventosas. Então tá aqui exemplos, ó, o polvo, o Nautilus, que inclusive tem uma concha externa, ó. Polvo, lembrando, não tem concha. Nautilus tem essa concha externa. A lula tem uma concha interna, pessoal, que a gente chama ela de pente, fica mais ou menos nessa região aqui. E o Chocociba, do gênero E, cepa, seriam os principais moluscos da classe cefalópoda. Então esses indivíduos podem ter concha ou não, certo? Pode ter concha, como é o caso de novo do Nautilus. Não tem concha, como é o caso do polvo, ela pode ser interna, como é o caso aqui da lula. E esses indivíduos apresentam a glândula de tinta, que está muitas vezes aí relacionada com o quê? Essa glândula de tinta que está relacionada com defesa desses indivíduos. Então, muitos cefalópodes apresentam células epidérmicas denominadas cromatóforos, que lhe permite mudar de cor e camuflar no ambiente, tornando-os poucos visíveis a predadores e presas. Então, são indivíduos assim, altamente adaptados ao processo de predação. Ainda como mecanismo de defesa, então esses indivíduos ainda têm esse pigmento negro, aí, essa tinta, que ela é eliminada em situações de perigo. Então, essa tinta ela forma na água como se fosse uma cortina, que encobre a visão do animal, então, que ele vai ser atacado. Então, seria isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês. Muito obrigado.